Capítulo 7. Senhor Couto, dizia Sá, recomendo-lhe estas perdizes. Estão saturadas de trutas e castanhas. Obrigado, é muito forte para mim. Daqui a 10 anos, não digo que não. Passa-me as perdizes. Exclamou Rochinha piscando os olhos com certa malícia. Por favor, senhor Couto, disse Lúcia rindo, empreste ao senhor Rocha os seus cabelos brancos. Por esta noite ao menos. Oh! Já não são poucos os que eu tenho. Mas não são bastantes, Rochinha, atalhou Sá. Lúcia tem razão. Esta continuou. Vou fazer uma proposta. Muito bem, já tensão em ambas as colunas, gritou o velho Couto abrindo os braços. Proponho. A minha saúde. Um coro com acompanhamento de pratos? Não. Não. Se continuam. Subo a rampa. Silêncio. Proponho que esta noite o senhor Couto seja tratado por Coutozinho, que é mais terno, e o senhor Rochinha sem um embirrante diminutivo, que lhe dá uns ares de menino de colégio. Houve explosão de gritos e aplausos. Acrescenta, disse o Sá, que Nina chamará o senhor Couto Nhonhô, e Laura o Rochinha papai. Não admito. O incesto é contra a moral, gritou Lúcia. Como trata-se de nomes, eu também proponho uma mudança, bocejou Rochinha. Em lugar de Lúcia diga-se Lúcifer. Velho. Não valia a pena acordar para isto. Quem não sabe que eu sou anjo de luz, que desci do céu ao inferno? A guerrilha de facécias e ditos mais ou menos chistosos continuou tão viva, que renuncio à ideia de reproduzi-la. Não pensava, quando comecei a escrever estas páginas, que lhe destino lutar com tamanhas dificuldades. De uma coisa é sentir a impressão que se recebeu de certos acontecimentos, outra, comunicar e transmitir fielmente essa impressão. Para o conseguir, cumpre que nada se omita, que ai. Justamente está o meu embaraço, porque há episódios daquela noite, que eu desejava bem poder deixar nos refolhos de minha memória ou no fundo do meu tinteiro. Se tivesse agora ao meu lado o senhor Couto, estou certo que ele me aconselharia para as ocasiões difíceis uma reticência. Com efeito, a reticência não é a hipocrisia no livro, como a hipocrisia é a reticência na sociedade? Sempre tive horror às reticências, nesta ocasião antes queria desistir do meu propósito, do que desdobrar aos seus olhos esse véu de pontinhos, manto espesso, que para os severos moralistas da época aplaca todos os escrúpulos, e que em minha opinião tem o mesmo efeito da máscara, o de aguçar a curiosidade. Por isso quando em alguns livros moralíssimos vejo uma reticência, tremo. Se uma curiosidade ingênua de 15 ou 16 anos passar por ali, não verá abrir-se em cada um desses pontinhos o abismo do desconhecido. A minha história é imoral, portanto não admite reticências, mas tem um desvanecimento pouco modesto, confesso. Caso a senhora cometesse a indiscrição de ler estas páginas a alguma menina inocente, talvez chegassem ao fim sem uma única pergunta. A borboleta esvoaça sem pousar entre as flores venenosas, por mais brilhantes que sejam, e procura o pólen no cálice da violeta e de outras plantas humildes e rasteiras. O espírito da moça é a borboleta, o seu instinto a castidade. Entretanto, se este manuscrito tivesse de sair à luz pública algum dia, e um editor escrupuloso quisesse dar ao pequeno livro passaporte para viajar das estantes empoeiradas aos toucadores perfumados e às elegantes banquinhas de costura, bastaria substituir certos trechos mais ousados por 2 ordens de pontinhos. Aqui se reduz por fim de contas a moral literária. Há o mesmo que a decência pública. Há alguns pontos de mais ou de menos. Lúcia fizera uma pausa na sua estrepitosa alegria, e caíra no costumado abatimento e distração. Eu a contemplava admirado do letargo que a tornava inteiramente estranha ao que ali se passava, quando ela voltou-se para mim com o seu sorriso de anjo decaído. Não lhe disse que nos havíamos de divertir muito? Contudo preferia estar só contigo. Todo o prazer de tão amável companhia, todo o brilho de teu espírito, que como o diamante faísca mais vivo quanto mais vivos são os raios da luz que o fere, nada disto faz esquecer a manhã de ontem. Ora! Há tanta mulher bonita.
Qualquer destas vale mais do que eu, acredite. Demais, quando tiver bebido alguns copos de Clicquot e sentir-se eletrizado, saberá o Senhor de quem são os lábios que toca? Qual? É uma mulher. Uma presa em que ceva o apetite. Que importa o nome? Sabe porventura o nome das aves e dos animais que lhe preparam esta ceia? Conhece-os? Nem. Por isso as iguarias lhe parecem menos saborosas. Estas palavras, assim lidas friamente, nada são comparadas com a voz amarga e sibilante que as pronunciava. Soltavam-se de seus lábios, e caíam no meu espírito, tão impregnadas de ondas de sarcasmo, que deixavam passando uma impressão cáustica e dolorosa. Não fales assim, Lúcia. Podia responder-te com a tua mesma comparação. Estas gelatinas e massas delicadas sabem que paladar as têm de gozar? Nem por isso deixam de exalar os mesmos aromas e guardar igual sabor para o dono da casa, como para qualquer dos convidados. Ou para os criados a quem se atiram os sobejos da ceia? Não cuide que me ofendo. Se o Senhor não diz porque é delicado, pensa-o talvez. Mudemos de conversa. Este tom de ironia me incomoda. Deixe-me uma hora de prazer, que não esquecerei nunca. Não apagues o perfume desta lembrança. Que mal faz? Comprará outras horas de igual prazer, custam-lhe tão pouco. Oh! Não seria o mesmo, não. Já não teria o encanto da novidade? Não teria a doce ilusão que arrancarias do meu espírito. Mas o Senhor não sabe então? Perguntou erguendo os grandes olhos límpidos e fulgurantes. Sei tudo, mas não o quero saber, e menos de tua boca. Não sou para ti mais do que os outros, não te mereço nada, porém deixa-me a venda sobre os olhos, eu te peço. Sinto-me feliz com ela. O que não o impediria de ver-me com indiferença passar dos seus braços aos de qualquer destes homens, daquele velho por exemplo. Seres capaz de fazer isso, Lúcia? O que tenho eu feito toda a minha vida? Logo ou alguns dias depois? Questão de tempo. Não falas seriamente. É impossível. Aborreço o fingimento, não gosto de passar pelo que não sou. É tão ridícula essa comédia do amor, que representam os velhos e os meninos. O escárnio da repetição de palavras, que eu lhe dissera na véspera, esmagou-me. Estás tão calada agora, Lúcia! Exclamou o Couto. Paulo está naturalmente fazendo-lhe a corte. Replicou sorrindo. E por isso Lúcifer desapareceu do horizonte. Lúcifer espera o reino das trevas. O senhor Paulo fazendo-me a corte. Seria soberanamente ridículo para nós ambos. É a segunda vez que repetes uma palavra dita por mim num momento de despeito. Se te ofendi, perdoa-me, murmurei a meia voz. Gostei da frase. Estourava o champanha, fumegando nos cálices de cristal. Foi o sinal de um concerto infernal de saúdes, urras e cantigas descabeladas, com o acompanhamento de uma orquestra de copos e pratos, no meio do rumor distinguia-se a voz de falsete do Couto, e a risada estridente de Lúcia, cujas volatas tinham o timbre metálico do canto da araponga entre os murmúrios da floresta. Apenas começaram as primeiras explosões produzidas pelos vapores do vinho aristocrático, os criados saíram batendo a porta do serviço, que fechou-se interiormente. Estávamos sós, já a pêndula marcava 1h40, de pouco tardaria o momento solene que o dono da casa, Novo Erasmo, destinara para a inauguração da loucura. Meus senhores, confesso que a minha vaidade de anfitrião, amador das artes, está tanto humilhada. Ainda não disseram uma palavra a respeito dos meus coadoutoros. De quem é a culpa? A magnificência da ceia e a amabilidade do hóspede não consentiram que levantássemos os olhos. Mas são realmente soberbas estas pinturas! Exclamou o Couto. Que posições admiráveis! Ressuscitariam um morto. Apenas noto a ausência absoluta do sexo feio. Isso prova o bom gosto do pintor. E o mau gosto das filhas de Lesbos. Então acham essas mulheres admiráveis? Provocantes.
arrebatadoras. E tu, Paulo, que dizes? Digo que vi ontem um quadoutoro deste gênero, que eu não trocaria por todas as tuas pinturas. Era uma mulher, mas as formas palpitavam, a carne latejava sob os olhos que a devoravam, os lábios comiam de beijos a vítima que eles provocavam, e entre a cútis transparente corria o sangue, que se precipitava do coração espadanando em cascatas. Sublime. A descrição é digna do quadoutoro, que eu não vi. Disse o Rochinha. Onde descobriste essa maravilha? É meu segredo. Nem se pode saber o nome do artista, Sr. Silva? Não adivinharam ainda. Será Rafael? É um Tiziano póstumo. Ou algum gênio desconhecido? Enganaram-se, é um artista de todos os tempos e de todos os países, é o artista divino que fez as flores, as estrelas e as mulheres. Ah! Neste gênero de pintura tenho visto o melhor que é possível. Eu aposto, disse Lúcia, que o Sr. Silva, como os poetas, embelezou o seu quadoutoro. Viu-o. Que sentia, mas não o que era. Que importa? É outra ilusão minha que desejo guardar. Talvez não aguarde por muito tempo. Pois, meus senhores, continuou Sá, mostrando-lhes estas pinturas, preparei-lhes uma agradável surpresa. É nada menos que o original delas, não o original frio e calmo, mas um verdadeiro modelo, vivendo, palpitando, sorrindo, esculpindo em carne todas as paixões que deviam ferver no coração daquelas mulheres. Onde está ele? Lúcia vai mostrar-nos. Ah! Magnífico! Que maçada! Esqueci o meu pince-nez, disse o Rochinha. Estás pronta, Lúcia? Ela ergueu-se, circulando a mesa com um olhar ardente e fascinado. Tu não farás isto, Lúcia. Disse-lhe eu a meia voz. Dobrando como uma palma flexível o seu talhe esbelto, atirou-me ao ouvido uma palavra que vazou no meu cérebro e correu-me pela medula dos ossos, como gata de metal em fusão. É preciso pagar a conta da ceia. Travei-lhe da mão. Eu te suplico. O seu corpo oscilou, caiu inerte sobre a cadeira. Que é isso? Exclamou Sá. Tens vergonha de Paulo? É a única pessoa demais que está hoje aqui. Ah! Não é a primeira vez? Perguntei empalidecendo. Será a primeira vez que copiará estes quadoutouros, pois não há 8 dias que os comprei. Mas Lúcia não precisa de modelos, e já nos mostrou, não uma, porém muitas noites, que tem, com a beleza dos anjos, o gênio da estatuária. Não é verdade, meus senhores? Bem vês, Sá, que a honra não é para todos. Sou indigno dela. Disse eu. O que me está parecendo é que Lúcia quer apaixonar-te. Soltei uma gargalhada. Perde o seu tempo. A mim? Lúcia ergueu a cabeça com orgulho satânico, e levantando-se de um salto, agarrou uma garrafa de champanha, quase cheia. Quando a pousou sobre a mesa, todo o vinho tinha-lhe passado pelos lábios, onde a espuma fervilhava ainda. Ouvi o rugido da seda, diante de meus olhos deslumbrados passou a divina aparição que admirara na véspera. Lúcia saltava sobre a mesa. Arrancando uma palma de um dos jarros de flores, trançou-a nos cabelos, coroando-se de verbena, como as virgens gregas. Depois, agitando as longas tranças negras, que se enroscaram quais serpes vivas, retraiu os rins num requebro sensual, arqueou os braços e começou a imitar umas lascivas pinturas, mas a imitar com a posição, com o gesto. Com a sensação do gozo voluptuoso que lhe estremecia o corpo, com a voz que expirava no flébio suspiro e no beijo soluçante, com a palavra trêmula que borbulhava dos lábios no delíquio do êxtase amoroso. Deviam de ser sublimes de beleza e sensualidade esses quadoutouros vivos, que se sucediam rápidos, porque até as mulheres aplaudiam com entusiasmo e frenesi. Revoltou-me tanto cinismo, ergui-me da mesa. Que é isso? Não admiras? O que viste era mais perfeito. Não por certo. Estes quadoutouros são mais expressivos e naturais. São sublimes de verdade. Porém sinto-me sufocado pela atmosfera desta sala, preciso de ar. Abri a porta que dava para o jardim, e saí.